Bom dia, sejam bem-vindos à nossa coletiva de imprensa. Hoje a gente vai divulgar a nossa pesquisa de Páscoa, com dados aí do setor, né, sobre expectativas aí para a data, e também vamos divulgar o nosso Índice Nacional de Vendas, nosso tradicional Índice Nacional de Vendas, que agora está com, né, um novo nome, Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros, ABRAS. E quem vai falar com vocês é o nosso porta-voz, o vice-presidente institucional administrativo, Márcio Milan, que logo mais, né, estará com vocês. E eu peço a todos, por favor, que mantenham os microfones desligados e que as perguntas, né, sejam enviadas pelo chat com nome completo, nome e nome do veículo, por favor. E, Márcio, agora eu passo a bola para você. Bom dia a todos. Novamente aqui, quero agradecer inicialmente a presença na nossa coletiva aqui de imprensa. Essa coletiva faremos todos os meses agora, e a partir do mês de janeiro, nós estamos tratando, né, o que nós chamávamos de Índice Nacional de Venda da Abras, agora para o Índice Nacional de Consumo dos Lares brasileiros. Isto por quê? Porque nós identificamos ao longo do ano de 2020 que realmente aumentou o consumo nos lares brasileiros, até em função do próprio isolamento, do distanciamento, as pessoas passaram a consumir mais em casa. E um dado que nós identificamos aí, né, durante o ano de 2020, que mais de 85% do consumo nos lares brasileiros passam aí pelos supermercados. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa, então, dar início aí à nossa coletiva de imprensa. Nós vamos falar hoje sobre, então, o Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros. É um início, né, de novas informações. Depois nós vamos falar um pouco sobre Abras Mercados, né, referente a janeiro de 2021. E também vamos falar aí da pesquisa da Páscoa, que é a tendência aí que nós, supermercadistas, estamos prevendo aí para a Páscoa de 2021. Coincidentemente, a Páscoa desse ano também está muito caracterizada pelo que aconteceu aí também em termos de isolamento aí no ano de 2020. Então, entrando mais diretamente no Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros, o que a gente identificou de janeiro de 2021 sobre janeiro de 2020, já deflacionado pelo IPCA do IBGE, então apresentou uma alta aí de 12% quando a gente compara esse consumo com janeiro de 2020. Acho que é importante também ressaltar que em janeiro de 2021 nós tivemos uma quantidade, né, de final de semana maior, e isso, sem dúvida nenhuma, há uma oportunidade também de melhorar ainda o consumo, né? Quando nós comparamos janeiro de 2021 com dezembro de 2020, houve um recuo aí de 18,45%, isto já é esperado, até porque Natal é o melhor momento aí de consumo aí nos lares brasileiros. Então, só repetindo, janeiro de 2021 sobre janeiro de 2020, crescimento real de 12%, e janeiro de 2021 versus dezembro de 2020, um recuo aí de 18,45%. Quando nós analisamos aí o histórico, né, nós chamamos aí histórico aí de 13 meses, né, que é de janeiro a janeiro, a gente verifica, então, que há um crescimento, né, contínuo, né, em função aí de todo os motivos que ocorreram, né, durante o ano de 2020, principalmente, que a gente verifica isso a partir de março, né, de 2020, esse crescimento. Embora fevereiro a gente tenha aqui de 2020, nós temos um crescimento aí
maior, e até por causa do carnaval, né? Então, no carnaval, há sempre uma tendência aí de um consumo maior. A partir de março, a gente verifica que tem aí um crescimento contínuo, né? Isso mostra realmente que, assim que chegou o auxílio emergencial em 2020, a gente identificou que grande parte desse auxílio emergencial ele foi para consumo, né? Até em função de vários momentos durante o segundo semestre de 2020, nós tivemos aí várias medidas que acabaram alguns segmentos ficando sem o seu funcionamento, e o supermercado, por ser uma atividade essencial, ela manteve aí o seu papel, respeitando, né, todos os protocolos. Acho que é importante a gente também frisar aqui que o consumidor ele se sentiu muito seguro ao frequentar o supermercado, principalmente em função dos protocolos que foram estabelecidos, né, ao longo do tempo, para realmente preservar e dar essa segurança para o consumidor, né? Então, quando nós falamos do protocolo, é o protocolo que atende aí à prevenção junto aos consumidores, junto aos trabalhadores dos supermercados, prestadores de serviços, e também as indústrias quando fazem suas entregas no supermercado. Então, acho que isso é algo que se tornou bastante importante durante o ano de 2020 e está, né, se consolidando também aí em 2021. Janeiro de 2020 não tinha pandemia, janeiro de 2021 estamos com pandemia, então esse crescimento ele tem também essas condições, né? O consumo subiu nos lares e ele continua subindo, e no mês de janeiro, o que a gente sentiu também, embora o auxílio emergencial ele tenha terminado, mas em janeiro ele tem reflexo ainda do auxílio emergencial que estava estipulado aí para as pessoas, né? Entrando agora um pouco mais aí na Abras Mercado, o que a gente identifica, né? Aqui apenas uma informação do Abras Mercado, né? Os indicadores, né? Que ele registrou uma alta de 0,22 no mês de janeiro, o IPCA alimentos 1,02 e o IPCA 0,25. Então, a gente tem um Abras Mercado aí que apresenta um valor um pouco abaixo, são os 35 produtos aí de larga escala aí, dos consumidores brasileiros. Quando nós olhamos aqui a cesta Abras Mercado como um todo, então a gente verifica que teve esse crescimento, né, quando nós falamos aí a nível nacional de 0,22, né, e a gente tem isso distribuído pelas regiões do país. Então, a região norte teve um crescimento de 1,42, a região sul basicamente quase se manteve mantiveram os preços, sudeste basicamente também se mantiveram o preço, e o centro-oeste teve um acréscimo aí de em torno de 0,3, e o nordeste teve um recuo de 1,82. Quando nós analisamos aí, né, no total, a cesta Abras Mercado, nos últimos 12 meses, ela acumula aí uma alta aí de 24,4%. Então, isso são os dados gerais da cesta Abras Mercado, que são os 35 produtos de larga escala aí do supermercado. E aqui a gente trouxe também os principais produtos, né, por região, também, né, vou pegar aqui alguns casos, mas quando nós olhamos aí o total Brasil, a gente verifica os grupos dos produtos que tiveram quedas. Nós estamos falando do pernil, nós estamos falando do leite longa-vida, e é importante também a gente recordar que o leite longa-vida no ano de 2020 teve vários aumentos, e agora ele começa a ter aí um caminho de baixa. Farinha de mandioca com 2,17, queijo mussarela com 1,98 e papel higiênico com 1,53. Quando nós vamos aí para os produtos que tiveram aí maior aumento, a cebola com 18,79, é um produto aí de safra, e a gente sabe que esses produtos, fruta, legumes e verduras, eles têm muitas variações durante o ano.
Farinha de trigo, né? Acho que é importante, R$ 4,97. Junto ele traz também ali as massas sêmola com 2,82, mas farinha de trigo muito impactado por dois motivos. Primeiro, que ele depende aí do câmbio, né, do dólar, e outra informação é que nós dependemos da metade daquilo que nós consumimos, nós dependemos da importação. E lá na origem houve também aumento na matéria-prima. Então, esses dois momentos fizeram com que tivesse esses aumentos, e esses aumentos devem ter uma continuidade aí nos próximos meses. Quando nós olhamos aí outras localidades, e aí é importante depois, né, a gente passar aí uma análise maior, mas a gente verifica que determinados produtos, eles não têm o mesmo desempenho, não só do aumento de preço, mas também, no caso de consumo, e a gente verifica, por exemplo, numa região que teve queda, por exemplo, queda no arroz, a gente verifica que o leite longa-vida, em determinadas regiões, a queda foi maior, em algumas regiões a gente tem queda no ovo, outras regiões a gente tem aumento, enfim. Então, isso aqui é mais para que a gente possa acompanhar essas evoluções e ter aí um acompanhamento maior aí na Abras Mercado. E aqui nós temos também a divisão que sempre trazemos aqui, a Abras Mercado nas principais cidades, vamos dizer assim, do país, né? E a gente vê que Campo Grande segue aí com a cesta mais barata em janeiro, e Brasília registra aí a maior alta em relação, com maior valor, vamos dizer assim, que já é uma tendência, né? Brasília já tem um valor maior aí na cesta, aí, Abras Mercado. E aí eu vou entrar, né, já na Páscoa, e depois, então, a gente volta aí para as perguntas, como a Natália nos orientou, né? O que talvez era importante a gente conceituar a Páscoa desse ano de 2021 versus a Páscoa de 2020? Acho que, primeiro, é que o ano passado a pandemia ela acabou chegando basicamente um mês antes da Páscoa. Tanto o segmento da indústria, do comércio e os próprios consumidores não estavam, vamos dizer assim, planejados e não tinham o conhecimento de como lidar com tudo isso. Então, a Páscoa de 2020 ela não teve um bom desempenho, embora houveram outras formas de fazer com que a Páscoa chegasse aí nos lares brasileiros. Acho que, de um lado, a gente tem essa observação, né? A Páscoa de 2020 ela foi inferior à Páscoa de 2019, né? E parte dos produtos que compõem a cesta da Páscoa, ele tem uma influência, né, do dólar, né? Em função de importação, em função de parte dos produtos que fazem parte aí da cesta de Páscoa, eles acabam tendo essas influências em função principalmente do dólar e até de alguns insumos que são importados. Então, quando nós olhamos aqui o crescimento, né, que os supermercados esperam, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, que mostra que 50%, e aqui eu estou falando aqui todos os produtos, né, da Páscoa, depois nós vamos dar uma passada um a um, eles esperam, né, 50% dos supermercados que responderam esperam que haverá um crescimento entre 10% e 15%. Por que isso? Porque hoje o consumidor ele já está mais adaptado. Ele está mais adaptado e ele já experimentou outras formas de se abastecer, não só indo ao supermercado, mas muitas vezes fazendo as suas encomendas, recebendo aí através da venda online na sua residência, e muitas vezes ele faz a compra e passa depois no supermercado aí para pagar. Então, é uma Páscoa positiva quando nós estamos comparando aí com 2020, né? Quando nós pegamos realmente a categoria de ovos de Páscoa, a gente identifica que os ovos de Páscoa até 200 gramas, ele tem um crescimento aí de 9,4%,
e tem uma variação aí de 11,1%. O que quer dizer isso, né? Hoje o cacau ele tem uma influência aí com relação aí à variação cambial. Já os ovos de Páscoa de 201 até 500 gramas, ele tem um volume menor, né, de crescimento, que é 8,7%, com uma variação de preço aí em torno de 10%. E os ovos de Páscoa acima de 500 gramas, ele tem um crescimento aí esperado de 8,3%, aí com uma variação de preço que está muito semelhante, né, entre os tamanhos. Então, o que a gente observa aqui nesse essa primeira informação? Primeiro, os tamanhos menores, eles estão estão diminuindo, vamos dizer, em relação ao termo de crescimento, e os tamanhos menores, eles acabam tendo um crescimento maior, né? Importante também dizer que os ovos de Páscoa, eles estão mais sustentáveis em relação às suas embalagens, né? Diminuição do plástico, os ovos menores que levavam aí brinquedinhos de plástico também deixaram de existir, né? Então, essa é a tendência aí, a pesquisa que nós fizemos e esperamos esse crescimento aí para a Páscoa. Quando nós olhamos os demais produtos de chocolate da Páscoa, a gente então verifica que o crescimento de volume é maior do que o crescimento de preço, né? Então, a gente tem caixa de bombom com 12,9%, o chocolate, né, com 11,8%, a Colomba Pascal com 11,5%, os bombons em geral com 10,5% e aqueles coelhinhos e ovinhos aí com em torno de 10%. Então, o que a gente verifica aqui é que esses produtos tiveram, né, são produtos que têm consumo durante o ano normalmente, e em função até da própria pandemia, essa categoria foi a categoria que teve um crescimento e vem crescimento aí nos lares brasileiros. E aí nós olhamos bebidas agora. Então, em termos das bebidas, nós identificamos aqui os vinhos, as cervejas, e aí nós separamos a questão dos vinhos nacionais, os refrigerantes e os sucos. Então, os vinhos importados, com um crescimento aí de volume, né, de 13,8%, também é um crescimento que veio durante o ano de 2020, até em função aí do aumento do consumo nos lares, né, e até também do fechamento, né, de bares e restaurantes. Então, o consumo migrou aí para as residências. Cerveja também com crescimento de 12,9%. Vinhos nacionais, que acho que é importante a gente colocar aqui, que até em função da pandemia, os vinhos nacionais vêm tendo um crescimento bastante consistente. Isso mostrou também, né, para os consumidores que os vinhos nacionais, né, eles têm e vêm melhorando a sua qualidade, e refrigerante com 10%, de suco com 10,5%. Né? Aí a gente identifica que vinhos importados a gente tem aí, em função do dólar, a gente tem um aumento maior do que os demais produtos. Quando nós passamos aqui para azeites, bacalhau e pescados, também tem uma observação que eu gostaria de começar aqui pelo bacalhau. Então, o bacalhau tem um crescimento aí em torno de 12%, com uma variação de preço de 15,6%. O que aconteceu o ano passado aí com o bacalhau? Então, a previsão, né, da venda de bacalhau em 2020 era bastante grande. E quando terminou a Páscoa, os mercados terminaram super estocados de bacalhau e que, durante o ano, houve um escoamento, vamos dizer, desse estoque. Mas quando nós comparamos a Páscoa de 2020 com a Páscoa de 2021, ainda tem um crescimento, né? A gente sabe que menor que 2019, mas cresce 12,1%, e aqui muito influenciado aí pelo dólar, né, em termos de preço. Quando nós olhamos o bacalhau por tipo, né, qual que vai consumir mais, a gente tem aí o bacalhau Porto, que é o preferido aí dos brasileiros, e também as lascas, né, as iscas de bacalhau, que é outro item que tem um valor aí mais acessível. Os azeites com crescimento de 13,4%, e basicamente o preço está seguindo por ali. E os peixes, né, que é outra informação também, o peixe tem um crescimento aí de 13%. É importante também frisar
que a Páscoa passada também houve um excedente, né, uma sobra de peixe, e principalmente os peixes de cativeiro, que são aqui do Brasil, esse ano a gente está com uma produção um pouco menor. Eu trouxe aqui ovos de galinha. Talvez alguém poderia até fazer, pô, mas por que trouxe ovos aqui? Porque nós temos observado, ao longo do ano de 2020, um crescimento contínuo do consumo nos lares brasileiros dos ovos de galinha. Por ser uma proteína de menor valor agregado, né, e é uma proteína completa, e a gente identificou e que ele faz parte, vamos dizer assim, aí dos pratos brasileiros e com um crescimento bastante expressivo. Além dos crescimentos que ele vinha ocorrendo, ele teve um crescimento aí de 20%. E é um crescimento contínuo, e quando fala de preço, aí o preço dos últimos 12 meses teve aí 13,2%. Então, em termos do bacalhau, dos peixes, né, que basicamente tem uma parte também dos peixes que são importados, né, os filés, azeites, esses são os dados que a gente tem aqui. E aí eu terminei a Páscoa, né, já desejando a todos aí uma feliz Páscoa, agradecendo e abrindo aqui para que a gente possa estar à disposição aí para responder as perguntas. Então eu peço para descompartilhar a tela e sigo aqui à disposição. Olá, Márcio. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui que eu acabei de receber, que se o setor tem alguma previsão de quanto o novo auxílio irá impactar nas vendas. Essa é relacionada, né, ao nosso índice de vendas. Então, Natália, a gente vem acompanhando aí bastante essa movimentação, né? Inclusive, parece que hoje, né, isso deve ser aprovado no Congresso, e esse auxílio emergencial, diferente do anterior, ele tem algumas divisões e algumas classificações de acordo com a população, quer dizer, membros da família, pessoas que têm filhos, pessoas que vivem sozinhas, enfim. Esse auxílio emergencial ele vai continuar ajudando o consumo brasileiro, vamos dizer assim, ajudando as famílias que não têm renda, numa proporção menor, naturalmente, do que o ano de 2020, mas ele tem uma influência bastante grande aí no consumo. Obrigada. Tem uma outra que eu acho que já seria mais geral, que seria se o setor tem algum planejamento de vendas durante a pandemia, para as próximas datas, que inclui Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, entre outras. Olha, eu acho que quando nós falamos aí do calendário, vamos dizer assim, o calendário do varejo é um calendário bastante interessante, né? Porque ele tem vários momentos em que há um estímulo, né? Vamos dizer assim, para a população para consumir produtos diferentes. A Páscoa realmente é o segundo maior momento, né, de consumo das famílias e dos lares brasileiros, depois do Natal. Então, você tem o Natal, em seguida você tem aí a Páscoa, aí depois você tem mães, tem pais, tem crianças, enfim. E uma das coisas que eu acho que é importante a gente aproveitar essa pergunta, Natália, é que o varejo ele se adaptou muito rapidamente às novas necessidades de atender o consumidor. Então, a gente vai ter, no caso da Páscoa, por exemplo, a gente já verifica, né, acho que queria só aproveitar isso aí para falar, que vai ser uma Páscoa mais planejada. O consumidor, em função até do momento que nós estamos atravessando na pandemia, o consumidor não está deixando as suas compras para a última semana, porque normalmente a Páscoa o consumidor sempre deixou para fazer as suas compras na última semana. E o que nós estamos observando já, nós estamos basicamente há um mês antes da Páscoa, né? A gente já verifica que tem vários consumidores que já estão se programando e já comprando aí os produtos, porque sabe que ele precisa manter aí o seu distanciamento e evitar aglomeração. Então, acho que essa é o que tem pela frente, né, vamos dizer assim, nos próximos momentos de sazonalidade, um consumidor mais planejado. Obrigada. Mais uma pergunta relacionada ao Índice Nacional de Vendas também.
A Abras divulgou, no último dia 11, a nova projeção da entidade de 4,5% de crescimento para o ano. Essa projeção, ela já inclui as vendas à Páscoa, já inclui o novo auxílio emergencial, e, enfim, gostaria de saber como funciona a pessoa aqui. Então, Natália, como nós aproveitamos aí janeiro, né, para informar que agora nós estamos tratando como... Só um segundo aqui, espera aí que eu vou voltar um pouquinho aqui para me responder melhor isso para você. Como nós estamos tratando agora como Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros, e aí, quando você olha o histórico, né, do ano, do que aconteceu no ano, quando você olha esse número aí de 12% de janeiro, talvez algumas perguntas podem dizer, puta, mas qual vai ser a tendência? Os 4,5, ele continua como previsão? Continua como previsão. Por quê? Porque a gente tem, a partir de março, um crescimento que ao longo também de março até o final do ano, teve um crescimento contínuo. Então, esse crescimento de 4,5 sobre tudo aquilo que aconteceu em 2020 já é um crescimento bastante alto. O próprio PIB, né, ele está projetado aí num valor até abaixo disso, né, e com certeza está incluso nesses 4,5 não só o auxílio emergencial, porque quando nós estávamos elaborando o planejamento aí das vendas, né, para 2021, nós, sem dúvida, consideramos sim um auxílio emergencial, né? O que está se dizendo é que isso vai para os próximos 4 meses, né? E a gente acredita também que, nesse período, com a vacinação, a gente tem aí uma queda aí da contaminação e a volta aí na economia de uma forma mais normal. Tá sem o som, Natália. Obrigada, Márcia. Temos mais uma aqui relacionada ao índice de vendas. Qual a expectativa, né, para o índice de vendas de fevereiro, mesmo com a redução do efeito do auxílio emergencial, sem o carnaval e sendo um mês mais curto? A Abras espera um crescimento acentuado, como em janeiro? Não, Natália, até acho que quando a gente mostrou aquele histórico, né, que teve a Páscoa, mas eu queria dar uma outra informação para você de janeiro, que eu acho que é importante, até para mostrar que fevereiro basicamente, nós não estamos esperando o mesmo desempenho que teve em janeiro. Por quê? Porque janeiro também, né, em janeiro de 2020, as famílias, todas elas estavam em férias. Então, elas estavam em férias, estavam consumindo muitas vezes fora, né, fora do seu lar, e muitas famílias estavam no exterior, diferentemente deste ano. Então, o crescimento do mês de janeiro, ele também tem esse ingrediente que realmente as famílias estavam mais aqui no Brasil e mais em casa consumindo. Fevereiro, tudo bem, não teve carnaval, mas também as famílias tiveram mais em casa. Não estamos esperando esse crescimento que teve no mês de janeiro, tá? Vai ser menor, bem menor. Também está no mudo, Natália. Está no mudo aqui. Legal, agora nós vamos passar para algumas perguntas sobre a Páscoa. E a primeira relacionada ao Rio Grande do Sul. Com as restrições aos supermercados no Rio Grande do Sul, permitindo somente compras de insumos básicos, como fica a questão das vendas de Páscoa? Olha, Natália, é uma pergunta bastante interessante, né? Nós estamos vivendo agora um novo momento de assim, o executivo, né, vamos dizer assim, estão tomando muitas medidas, muitas vezes, sem uma análise mais profunda, né? Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu diria assim, não serve de parâmetro para lugar nenhum, né? Para você ver, assim, alguma discrepância. Teve cidade que proibiu a venda de ovos de Páscoa, mas permitiu a venda de chocolate, por exemplo, né? O que eu vejo, primeiro, que é uma coisa assim, muito pontual, muito momentânea, e que nós, através da nossa associada lá no Rio Grande do Sul, que é a AGAS, Associação Gaúcha de Supermercado,
está dialogando com os prefeitos, está dialogando com o próprio governador, para ele rever essas medidas. Por quê? Porque o consumidor ele já está dentro da loja. Ele está lá buscando aquilo que ele precisa. Então, é difícil você dizer para o consumidor, naquele momento que ele está precisando, o que ele deve levar, o que ele não deve levar. As autoridades não têm como legislar sobre isso. O que nós temos, por ser uma atividade essencial, é atender o consumidor naquele momento, naquela necessidade. Então, se naquele momento ele está precisando levar, que ele já está na loja, o que está trazendo isso até é uma coisa mais preocupante para nós do supermercado. Está aglomerando, porque nós temos, como tem que isolar determinadas áreas, as áreas ficaram menor, mas o consumidor está indo lá. Então, se de repente, foi o que aconteceu numa das lojas, o consumidor entrou na loja para comprar uma lâmpada, não podia comprar, porque lâmpada, na visão de um, não era essencial, mas para o consumidor é essencial. A lâmpada dele queimou. Então, eu acho que essas coisas acontecem e a função, né, de nós, como representando o supermercado, é dialogar e mostrar para essas autoridades que não é a melhor forma. Outra coisa, nesses casos, o supermercado está correndo para fazer as entregas de maneira online, quer dizer, procurando atender o consumidor, né, para que ele também não fique aí sem as suas necessidades. Obrigada. Agora nós temos duas perguntas que são parecidas, eu vou até fazer as duas juntas. A primeira é se a Abras já tem alguma previsão se a Páscoa de 2021 será prorrogada, assim como aconteceu, as vendas de Páscoa, né? Assim como aconteceu no ano passado. E aí uma outra pergunta é qual será o período de permanência dos produtos de Páscoa nos mercados? Aí ela fala que aqui em Salvador, muita gente espera o feriado passar para adquirir os ovos a preços mais baixos no mercado. Natália, eu vou pedir para você repetir a primeira aí, porque as duas, por favor. Elas são bem parecidas. A primeira, no sentido de se vai ter uma prorrogação nas vendas. Não, eu vou responder essa e depois eu falo a outra. Né? Não haverá, Natália, porque por que o ano passado, vamos dizer assim, houve essa prorrogação? Porque realmente, como eu disse, a gente não tinha um planejamento e não tinha como a gente escoar os ovos de Páscoa, porque a compra foi feita com base na Páscoa de 2019, que teve um excelente desempenho e previa um crescimento sobre 2019. Então, foi uma das primeiras vezes que o setor produtivo, a indústria e o comércio sentou, né, nós sentamos aqui na Abras, para dizer o seguinte, como nós vamos fazer para que o ovo de Páscoa chegue na casa do consumidor. E aí, o que nós encontramos uma solução foi, nós vamos fazer os movimentos, nós vamos esticar a Páscoa, porque o volume que se estava comercializado já dentro das lojas era muito grande. Então, isso fez com que o setor se organizasse para poder fazer e levar para o consumidor. Diferentemente esse ano, primeiro, que o volume, né, ele, embora tenha o crescimento, ele tem um crescimento sobre 2020, mas ele ainda é menor que 2019. Então, a produção, vamos dizer assim, de ovos de Páscoa de 2021, ela é maior do consumo de 2020, mas ela é menor de 2019. Segundo, acho que esse é o ponto. Segundo, os volumes que estão sendo colocados, eles estão muito mais, vamos dizer assim, foram muito mais planejados. Eu não vejo que haverá uma grande rebaixa de preço depois da Páscoa. Eu não vejo, até porque os consumidores já estão mais planejados e já começando a fazer a sua compra desde agora. Por quê? Porque ele não sabe, eventualmente, se pode vir mais para frente até alguma medida mais restritiva. Sim, obrigada. Então, a segunda pergunta, acho que até já foi respondida, que qual será o período de permanência dos produtos de Páscoa nos mercados. E ela faz uma observação aqui, falando que em Salvador muita gente espera o feriado para adquirir ovos a preços mais baixos nos mercados. Eu acho que entra mais na questão aí das promoções, né? Gostaria de falar alguma coisa, Marcos, sobre isso? Eu acho que assim, você colocou um ponto que eu queria até aproveitar essa pergunta, Natália, para a gente
passar isso, né, de uma forma para os consumidores que eles precisam pesquisar. O que acontece, né, com o dia da Páscoa, né, quer dizer, o sábado e o domingo? Normalmente, são promoções muito pontuais. Aquilo que acabou, eu não digo sobrando, que ainda tem no estoque, e muitas vezes tem promoções de ovos que acabaram tendo algum problema, quebrou o ovo e tal. Então, essas promoções elas vão acontecer, mas não que o consumidor precisa esperar passar a Páscoa para poder comprar os ovos. O que pode acontecer é que, se de repente ele esperar isso, ele vai ficar sem ovos. Ok, obrigada. Mais uma aqui. Agora já sai um pouquinho da Páscoa. A Abras consegue medir o impacto de migração de consumo dos bares e restaurantes para os supermercados em função das restrições que o setor de alimentação fora do lar tem sofrido? Olha, Natália, assim, de uma forma geral, o que a gente observou, né? Primeiro, por isso que nós colocamos aqui que agora nós vamos falar sobre o Índice Nacional de Consumo, né? Porque eu acho que tem uma oportunidade aí para a gente falar sobre isso. Então, o consumidor ele passou a consumir mais dos seus lares. Então, realmente aumentou. Nós não temos ainda essa medida daquilo que migrou do bares, restaurantes para o supermercado. A gente sabe que houve uma migração, que é exatamente esse aumento de consumo que a gente vem observando ao longo do tempo, nas principais categorias, né, dos produtos aí básicos. Por outro lado, a mesma coisa a área de bebidas. Então, bebidas a gente identificou, principalmente nos primeiros meses, né, que é março, abril e maio, nós tivemos crescimento na área de vinho de 30% em relação aos períodos anteriores. Então, essa migração aconteceu, essa migração ela continua, e todas as vezes que abrem, naturalmente que o consumidor quer voltar a ter aquele momento prazeroso de consumir fora do seu lar também. Obrigada, Márcio. Agora tem mais uma última pergunta aqui, voltou em relação à Páscoa, mas em relação à Páscoa, o e-commerce teve um papel crucial em 2020. Para este ano, considerando que o consumidor está mais à vontade para ir à loja física, qual deve ser a contribuição desse canal? Olha, a contribuição desse canal, Natália, é importante também isso, vai ser maior do que foi o ano passado. Por quais motivos, né? Primeiro que o consumidor, né, a gente identificou o ano passado que 22% dos consumidores fizeram a sua compra online pela primeira vez. Então, grande parte dos consumidores, ao longo do ano de 2020, ele passou também a fazer as suas compras normais pelo e-commerce, né, e a entrega na sua residência. Então, e as empresas, durante o ano, também, não só o próprio supermercado, mas também as próprias indústrias, fizeram muitas parcerias, né? Talvez eu possa dar um exemplo aqui da Mondelez, que é a Lacta, fizeram muitas parcerias com os supermercados para juntos desenvolver uma forma em atender aquele consumidor que realmente quer receber o seu ovo na sua casa. E nós sabemos que os ovos e os produtos da Páscoa ele têm um valor agregado maior. Então, o e-commerce, nessa hora, ele ajuda muito. E, com certeza, a venda por e-commerce este ano, na Páscoa, vai ser muito maior do que o ano passado. Nós não temos isso medido ainda, mas vai ser muito maior porque as empresas já estão mais preparadas. A logística está mais adequada, né? O ano passado, a gente teve um gargalo nas entregas, porque, basicamente, as empresas não estavam preparadas e grande parte da população foi para o e-commerce. E hoje as empresas, em termos de logística, em termos de entrega, tem algumas empresas que estão fazendo entrega em 2 horas. Então, acho que isso vai facilitar também para o consumidor. Obrigada, Márcio. A gente encerra aqui a nossa coletiva e agradeço aí a presença de todos. E todos vocês que estão participando da nossa coletiva irão receber a nossa apresentação ainda na parte da manhã. Agora, para o restante da imprensa, a gente vai mandar só mais para o final da tarde. Então, eu falo a todos dessa importância de estar participando do nosso evento, né? Vocês já têm esse privilégio aí.
E até o mês que vem, a gente se encontra, a gente vai mandar um convite para vocês de novas coletivas. Muito obrigada pela participação de todos. Natália, obrigado aos demais colegas aqui que estiveram com a gente e orientar o consumidor para pesquisar, né? Eu acho que isso é bastante importante. E pesquisar e também se preservar, né? Eu acho que nós estamos num momento crítico, né? E usar máscara, eu não estou usando máscara porque eu estou sozinho aqui no meu estúdio, né? E estúdio aqui da Abras, então recomendar aí para que todos usem máscara, mantenham o distanciamento e sempre que possível ficar em casa, vamos ficar em casa, ok? Obrigado e bom dia a todos e boa Obrigada. Páscoa mais uma vez. Obrigada.